Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos a esta live de hoje. Hoje é o primeiro dia da jornada de autoterapia. Sejam bem-vindos, quem está entrando aí agora. Vou aguardar aqui a Fran, que é a convidada de hoje, entrar para a gente começar esta live. Oi, oi. A Fran já entrou, vou só aguardar ela solicitar aqui para a gente dar início. Oi, oi, gente, boa noite. Eita, não deu certo. Deixa eu provar de novo. Oi, oi, Fran. Oi! Tá conseguindo me ouvir Eu tô ouvindo. direitinho? Ai, Tá me que ouvindo? bom. Tô ouvindo. Tá voltando o meu áudio, eu acho. Tá voltando pra você o seu? Não, Não? Ué, tá dando não, eu um... tô te ouvindo direitinho, Tá. tá? Tô te ouvindo. Ah, então tá bom. É que tava voltando um eco, mas acho que agora já passou. Acho que era ali no início da conexão. Sim. Então vamos lá. Ai, Vamos, que bom que deu certo, tô animada. Tudo bem, tudo Fran? bem. Tudo. Tava vendo seu post, eu tava vendo seu post hoje, né? De várias frases, né? Que passam aí na cabeça de vários adultos superdotados. E eu também me identificando com várias frases ali, né? Que fico entediada o tempo todo. Uhum. Exatamente, né? É E acho muito legal. que então, para a gente começar, Fran, né, eu vou falar um pouquinho, né, do porquê que eu escolhi fazer essa jornada, né? Eu acho que cada vez mais o processo ali individual, assim, de terapia, ele se torna insuficiente de atender o superdotado, né? Porque 50 minutinhos é muito pouco para fazer, né? Dá para não fazer nada quase, né? Então, é necessário a gente ter aí um cuidado, e por isso que eu acho que também os superdotados, né, buscam tanto conhecimento, buscam, né, leitura, vídeo, podcast, Insaciável. aham, né, para conhecer, para entender o seu próprio funcionamento, né? Então é por isso que eu criei essa jornada de autoterapia e é um prazer, né, que você aceitou, que você está aqui hoje para a gente falar sobre as feridas aí que esse adulto traz, né, da infância. Se você quiser se apresentar para eles que estão aqui, eu acho que todo mundo que está aqui já te conhece, né? Mas se tem algum aí que veio do meu perfil e ainda não te conhece, né? Se você puder se apresentar, Fran. Ai, gente, até para o superdotado se apresentar é difícil. Aham. Aqui é uma imensidão de coisas. Mas eu sou a Francine, mas eu sou a Fran. Eu falo assim, gente, pode me chamar de Fran. Né? Eu sou uma mulher adulta, superdotada, identificada adulta. Eu sou menos de 8 anos, o Daniel, superdotado também. E sou esposa do Silvio, que ele é autista e superdotado. Então, ele é um 2E, né? E eu sou psicóloga, neuropsicóloga, clínica escolar, né? Eu atuo, então, além de pessoa, mãe e esposa, eu também sou profissional, atuo com avaliação, minha ênfase é bem em diagnóstico diferencial, né? Eu gosto muito e tenho porquê também de gostar. Quanto mais desafio, melhor, né? E eu amo o ser humano, né? E hoje, assim, eu falo que a minha identificação, ela foi assim, eu não achei a resposta para tudo e nem vou achar que eu já sei, né? Mas eu vi sentido, né? Então, fazer sentido e conectando toda a minha história desde a infância, e aí depois da minha identificação, veio dos meus irmãos também, né? E aí vai vindo da minha família, todo mundo vai tirando um emaranhado de várias coisas. Então, assim, eu sempre falo, né, para o adulto, né? Não desista de você, né? E eu tive um momento, muitos anos atrás, em terapia, né, onde teve uma dinâmica, né, de eu imaginar a minha criança e esse adulto se encontrando. No início eu tinha medo dessa criança, né? Mas depois a gente conversou e aí a gente se conectou. Então, a minha identificação, ela, ela fez a conexão que tanto eu esperava, né? Então, por isso que eu sempre falo para os pais, né? Quando a criança sabe, quando a identificação ela não é para ficar guardada, não é vergonha, né?
Então, tanto para o meu filho, com o meu marido, como família também, ele foi o divisor de águas, né? A chave virou para abrir outras portas e descobrir outras portas, porque o caminho não para de autoconhecimento. E é isso, gente. E enquanto você estava falando, Fran, eu fiquei pensando aqui, né, que a minha avaliação, né, ela aconteceu aí bem recentemente. Muitas pessoas já sabiam que eu era, e eu desconfiava que eu era, mas não tinha, né, de fato, avaliação formal por trabalhar com avaliação. Fui deixando, né, ali, fui deixando. Quando eu vi, já conhecia todos os testes, aí, nossa, né, Como que vai ser? agora eu vou deixar para trás, né? Então, eu cheguei num ponto, né, que a minha terapeuta, eu até pensei isso hoje de tarde, né? Chegou num ponto que minha terapeuta me colocou na parede e falou assim: Poli, ou você busca avaliação, ou a gente encerra o processo até você buscar a avaliação, e eu só retorno ao atendimento com você quando você voltar com o laudo. E por que que aconteceu isso, né? E aí eu fiquei pensando, né, nesse movimento dela, né? Porque ela me explicou, né? A gente estava investigando várias características, que era bem isso do perfil criativo, sabe? Quando eu tô ali em perfil criativo, me dá insônia, eu não consigo prestar atenção em nada do mundo, eu só penso nisso, eu como isso, eu vivo isso, eu me alimento disso, né? E eu fico vendo isso em todas as coisas, né? Eu começo a enxergar. Né, comportamentos, eu começo a perceber coisas que eu não estava vendo Tudo antes, fica ou pegar frases, aceso, tudo fica né? aceso. É difícil desligar. E sempre transmitir isso em alguma coisa mais criativa. E sempre, né, trazendo aqui pro Instagram. E aí teve um final de semana que acho que em 2, 3 dias eu fiz 50 e poucos posts. E ela falou assim: não, Poliana, não tem como, você tem que buscar, porque a sua mente acontece alguma coisa com a sua mente. Ou você tem TDAH, ou você tem bipolaridade, ou você é superdotada, porque não tem explicação. E a gente precisa saber a resposta para direcionar, né? Então, acho que o adulto superdotado, ele chega, por mais que às vezes é muito tardio, ele chega a essa encruzilhada, né? De ter que saber por quê, né? E a gente entra lá Ô, na Polly, Alice, né? eu tenho que. Foi muito interessante você falar isso, porque Aham. assim, eu passei a mesma coisa na terapia. Eu estava em terapia e a terapeuta falou: você tem que ser avaliado, porque eu não estou entendendo esse contraste, essas coisas. E aí eu Sim. falava assim: ah, mas quem vai me avaliar? Porque eu não estou conseguindo achar alguém que vai avaliar como eu avalio de forma humana. E aí eu fiquei num processo de muita luta e eu só fui para avaliação porque eu estava negando, eu estava em conflito, né? Porque quanto mais você estuda, você mais conflito fica. Foi quando o meu filho começou a ter sintomas depressivos. E Uhum. aí o meu filho falou: eu quero morrer, eu não quero existir. Aí foi o ponto que eu falei: eu sei que isso é superdotação, para de negar e todo mundo vai ser avaliado. Mas Uhum. é o quanto a gente sabe, né? Mas ao mesmo tempo, pra gente é muito difícil, principalmente mulher, né, Polly? Eu acho que mulher é muito mais complicado. E eu ia assim, que eu falei: gente, a minha terapeuta na época, ela falou a mesma coisa. Você tem que ser avaliado, É, porque e não eu, dá pra entender. e eu acho que pra gente, dentro da nossa profissão, né, Fra, ainda se torna mais difícil, né? Porque a gente conhece os instrumentos. Então, não são todos os psicólogos que podem nos avaliar, né? Então, já tem aí uma delimitação muito grande, né? E E, nos e eu enxergar vejo. também, porque a gente vai ter um critério muito maior, né? Sim, sim, com certeza. Mas é exatamente, né? E o pior é que daí quando você tá do lado de, né, lá de trás, aí você vê o quanto, né, aquilo que os pacientes falam acontece com você, né? Eu lembro que, por exemplo, no primeiro dia de testes eu saí muito mal, né? Meu Deus, eu errei todos os testes, né? Com aquela autocrítica muito exacerbada. Então eu vejo que muitas das características, né, hoje elas tudo que eu escrevo, até no Instagram, né? Eu sempre falo ali que tudo que eu escrevo é que eu tô mastigando ou que eu tô passando por isso na minha vida, porque é coisas que fazem sentido pra mim e eu quero expressar isso, né? E eu acho que você também traz muito isso, né? Eu acho que ali nos seus posts eu consigo ver você andando pelo Rio de Janeiro, escrevendo aquelas coisas e falando sobre coisas, né, ali no Instagram. E
E eu acho que né, tem a ver também com a questão da ação revolucionária, né? Tem a ver com características, né, de buscar o propósito, o sentido na vida, né? Então, acho que a gente encontra esse sentido fazendo isso, né? No aqui, no agora, como esse momento que a gente está fazendo hoje, né? Mas eu acho que também ali no Instagram, pelos nossos posts, pelas coisas que a gente escreve, né? Eu falo que é como se fosse um. Eu joguei do meu cérebro, entendeu? Ele saiu do meu cérebro e foi jogado ali É para desse um jeito. post, né? Porque eu faço só assim, ó, só vai Eu pensamento. também. Eu penso e escrevo. Porque se eu pensar e falar assim, ah, não, vou escrever isso O aqui num perfeccionismo caderninho para depois. enterra. E daí já era, e nunca vai sair, tipo, bom, né? E eu vejo assim também que os que às vezes eu tenho maior alcance ali é aqueles que eu fiz o mínimo de perfeccionismo. Eu só pensei e joguei no papel, joguei no post, né? Ou numa foto, em qualquer lugar ali, e que mais impactou as pessoas, né? Do que aquele que eu fiquei floreando e, né, colocando várias outras características minhas aí. Mas enfim, né? A gente tá aqui hoje para falar sobre as feridas da superdotação, né? Da superdotação no adulto. E eu acho que é importante que a gente fale, né, sobre o adulto que não descobriu que era superdotado lá na infância, né, que descobriu agora, né, e talvez tá aí nesse caos, meu Deus, como que ninguém descobriu antes? Como que ninguém pensou que eu era superdotado? Quem Como ninguém que eu me passei, viu. como que eu passei a vida inteira, né? Ou aqueles que estão assim, né, caindo várias fichinhas de, nossa, agora eu entendi, meu Deus, é assim que é a vida, né? Que tem a sensação que trocaram ali os óculos nesse momento. Para começar, Fran, eu pensei, né, da gente falar um pouquinho, né, sobre as suas percepções aí, da sua experiência, né, do que você também estuda sobre superdotação, de quais feridas, né, que a gente está falando aqui quando a gente fala, né, de feridas que talvez o adulto superdotado possui, né, que muitas vezes não é só da fase adulta, né, que é lá já desde muito antes, né, desde pequenininho, mas que ele carrega, né, e leva aí com ele até às vezes o final da vida, né? Olha, essa que pergunta. Porque, na verdade, assim, o que eu tenho visto em mim e que tenho visto também nos pacientes, porque a gente acaba vendo isso, né, dentro do processo de avaliação, quando a gente vai fazer a anamnese, é muito interessante que eu tenho visto alguns padrões, né, bem interessantes dentro do próprio superdotado, né, até pela alta sensibilidade, até pela alta percepção, né, às vezes as próprias assincronias, né, até realmente essa vulnerabilidade ao estresse, trauma, as janelas, né, o que vai significando, né? E uma das feridas assim que eu tenho visto muito comum, né, assim, né, é o sentimento assim de pertencimento, assim, né? Isso é algo assim muito, muito, muito grande. Muitas vezes esse adulto superdotado, ele passa a vida tentando provar e se validar, né, no que se faz ou dentro de uma relação. E vejo também uma vulnerabilidade muito grande dentro de relações abusivas também, né? Até mesmo por causa desse padrão de validação. Olha, me enxergue, me veja, né? Então eu tenho visto muito isso, eu tenho visto muito um adulto colapsado, né, extremamente exausto, porque ele já é uma criança já com alto estresse, então vai carregando isso, né? Então, assim, tantas feridas assim que eu vejo, até quando eles vão relatando, o que eu vejo, assim, né, como algo clínico, assim, é muito essa dificuldade com a família entender, ou é uma ovelha negra, né? Ou é aquele rejeitado, uma auto-rejeição, a percepção que se tem ali dentro dessa rejeição, se foi fato ou não, né? Não se sabe, mas o sentir rejeitado, invalidado. Então, assim, muitos traumas da escola, o bullying, eu tenho visto, assim, a própria relação social e essa camuflagem. O que eu mais vejo é adulto camuflado. Eu não sei você, pode, mas assim, o que eu mais vejo. Então, assim, aquele adulto que foi deformado dentro, tipo, você não pode ser você, né? Então, não sei quem eu sou, né? Eu sou um adulto e eu não sei quem eu sou, nem sei como ser quem eu sou. Não sei quem eu sou. Então, eu tenho visto, assim, muito um processo de ferida de invalidação mesmo, né? Uma dor, e aí a dificuldade de conseguir encarar
né, a avaliação quando vai pelo adulto, eu sou isso aqui, né? Eu consigo isso, né? Eu posso isso, né? Então, assim, eu tenho visto assim um padrão assim muito da invalidação e o resultado disso, um colapso, e esse colapso ele acaba gerando realmente uma deformidade. E essa questão do perfeccionismo, que é minha linha de pesquisa, né, assim, é algo que para mim é algo que tem sido para mim assim muito latente como um resultado de todo um processo de formação de personalidade mesmo, né? Ele chega, não sabe quem se é, e isso é algo que me intriga dentro da própria testagem na parte quantitativa, o quanto o impacto dessa personalidade dentro, né, do processo quantitativo. E isso vai fazendo com que ele fique num ciclo, ou esse adulto fique num ciclo de assim, não sei quem eu sou, né? E ele busca esse acolhimento, essa escuta, essa validação, né? E às vezes ele nem sabe o que ele sente, né? E aí o que eu vejo que quando esse adulto se torna pai e mãe, é como se ele se encontrasse de novo com essa criança. Aí que as coisas ficam muito delicadas, porque não tem mais como, às vezes, fugir de alguns processos. Mas eu tenho visto, assim, muito isso, né? E eu, assim, como criança, eu sempre tive uma fala muito interna, né? Assim, eu falava muito comigo mesma. E hoje eu entendo por quê, assim, né? Eu tinha uns pensamentos existenciais e tal. E a minha maior dor, assim, pensando na minha história, eu, eu, eu era assim, eu sempre fui amada. Eu acho que eu não era sobre a questão de ser amada, né? Mas assim, eu não fui vista, né, como alguém com potencialidades, né? Eu fui vista ali como uma menina ajustada, porque eu era que não dava trabalho. Né? Eu já fui daquele caso assim, bem camuflado mesmo, né? Então, assim, hoje quando eu vou avaliar e tal, e assim, uma das coisas que eu falo assim, olha, que eu percebo, né? E eles verbalizam isso, tanto a criança como a adolescente e o adulto, assim, alguém me viu. Alguém me viu além do meu desempenho. Alguém me enxergou além, assim, o que toca ali esse adulto superdotado é ele ter um olhar para quem ele é, não para o que ele faz. Então, isso tem feito muito sentido. E eu acho também, Fra, quando você me falou, né, até me arrepiei aqui com o que você disse, e eu fiquei pensando, né, o quanto talvez desde muito pequenininho, né, talvez pela percepção apurada, talvez por, né, uma capacidade cognitiva ali de fazer vários insights e pensar, né, sobre o futuro, sobre as coisas, ou sobre aquelas relações, né, da maneira que era esse sistema familiar e como ele se organizava, eu fico pensando o quanto o não falar, né, ou suprimir as próprias necessidades foi adaptativo lá nesse passado, né, para que talvez uma outra ferida ficasse ainda maior, né? Ou para talvez que algum abuso fosse ainda mais acentuado, ou, né, sei lá, né, para que esse contexto não ficasse pior do que talvez já foi, né? Mas o quanto esse suprimir e o que eu vejo hoje, né? Eu vejo um cenário de adultos superdotados que não sabem o que eles E sentem, nem né? Não se sabem o que permitem sentir. E nem se permitem sentir. e não sabe identificar, né? Não sabe identificar a emoção, não sabe identificar a raiva, né? A alegria até é mais fácil. Mas a ansiedade, né? O Hoje medo. mesmo, né? Eu tive que fazer psicoeducação de ansiedade, né? Para uma adulta de 40 e poucos anos, né? Então, eu vejo que tá muito, né? Nesse olhar do produzir, do criar, do se dedicar ao estudo, ao intelecto, né? Também, mas as necessidades, tanto, né? Pelo contexto, quanto eu vejo que daí, né? O adulto superdotado, desde criancinha, ele vai para uma autoestimulação cognitiva, ler livros, ficar pesquisando, ficar, né, no perfil ali produtivo, criativo, focado em outras coisas e se desconectando daquilo que ele está sentindo, né? E eu vejo que
Depois, lá no consultório, que é um momento propício, adequado para isso, ele tem ainda extrema dificuldade, às vezes, né, de se conectar com essa emoção, né? Ainda Até mais para se é essa uma emoção difícil, né? e essa intensidade emocional, eu lembro de algumas frases, né? É muito sensível, é muito imatura. Então, muitas vezes, a intensidade emocional, ela teve uma leitura de maturidade, Uhum. né? E aí vem a autocobrança, esbarrando também com a autoempatia. Porque quando o superdotado percebe que está incomodando o outro, aquilo dói nele. Isso desde criança. E aí vem como resultado, assim, é melhor eu sofrer, implodir, esconder. E isso vai criando um hábito, Uhum. né? Eu mesmo fui prova disso, assim, né? E é legal estar falando sobre isso. Eu fui obesa, né? E não por genética, né? Eu emagreci 70 quilos. E eu lembro que em terapia, a terapeuta foi tocando dentro de um ponto, né? Da questão da obesidade, foi uma obesidade adquirida. E ela falou assim: você se tornou aquilo que você sente que é para os outros, um peso. Uhum. E literalmente o meu corpo, Uhum. ele se tornou aquilo que eu acreditava que eu era para o outro. Então, quando eu fiz um processo, né, da cirurgia, enfim, foi um processo muito, né, dentro de um processo de transformação psicológica, eu entendi qual era o gatilho. Não era a cirurgia que eu só, não. Eu tinha que modificar toda uma forma que eu me via o outro e via o mundo. Uhum. Porque se eu continuasse a enxergar que eu era um peso para o outro, eu ia retornar. Uhum. E isso foi fruto de tudo que eu carregava. E eu entendo hoje, né? A autoempatia, assim, tipo, eu prefiro não fazer o outro conhecer as minhas necessidades, porque isso vai doer. Então, assim, é melhor Uhum. isso tá para mim. E eu transformei isso dentro do meu corpo. Então, assim, isso foi muito interessante. Trazer isso aqui, né, para quem está ouvindo, porque veio a Afromagra, mas eu passei por um processo muito interessante de transformação de corpo, que foi uma transformação de muito. E foi todo um processo. Depois disso, também fui descobrindo a superdotação. Tudo foi tudo junto, né? Depois de Covid, quase morri, foi tudo junto. Descobri tudo junto. E aí foi muito importante eu descobrir qual era o gatilho dessa reação do meu corpo, as inflamações que eu tinha, o que eu trazia para mim, resultado de tudo aquilo dentro da minha infância como ferida. E não é assim, às vezes, sofreu ali uma situação específica, às vezes não é isso, é um conjunto de percepção que a gente vai acumulando. E isso vai, como adulto, gerando resultado. Eu fiquei pensando aqui, Fran, né, nesse testemunho que você deu, o quanto talvez, né, você suprimiu, né, também a sua necessidade, né, e eu vejo que daí, muitas vezes, o corpo, ele acaba somatizando, né, seja por quadros de alimentação, por, né, falta de sono, né, a gente poderia colocar uma imensidão aqui de comportamentos, mas isso me fez lembrar também de um processo, né, que eu passei ali. Eu tive um quadro também de obesidade, né? Eu tive um quadro de obesidade infantil. Eu comecei a engordar com 5 anos e eu fui engordando, 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 e com 12 anos eu estava num quadro já de muita obesidade. E na época, né, ninguém sabia o porquê que eu tava assim, né? Por quê? Porque e eu tinha dor no corpo, né? Até hoje eu postei lá um post sobre isso, né? Eu falava, mãe, minhas perninhas doem, porque eu tinha uma dor que eu fui em todos os médicos, nos reumatologistas, fiz todos os exames, e eu tinha uma dor nos meus ossos, assim, era tipo uma dor fantasma que, não sei, ela surgia do nada, né? Era dia muito cansativo, dia muito estressar, né? Que eu tinha um estresse muito grande, então geralmente eu tinha muita dor. E aí eu fui ganhando esse sobrepeso, né? E isso foi aumentando até os 12 anos. E aí o que que fez com que eu melhorasse, né? Ali aos 12 anos, quando eu comecei de fato a atividade física, mas eu vejo também que foi quando eu encontrei um grupo de corrida na época que era só adultos. E eu tinha 12 anos e a maioria dos adultos lá tinha 30, 40 anos. E eu ficava nesse grupo de adultos. Eu comecei a correr, Daí eu perdi 18 quilos na época, né? Então eu lembro que fazer parte daquele grupo é o que me curou também, sabe? De tudo isso.
isso, né? E eu tinha 12 anos num grupo, eu ficava viajando o estado de São Paulo inteiro, correndo todo final de semana em cada cidade, né? Fazendo competições, correndo lá nas competições de adultos. Então eu vejo que muito mais do que só fazer a atividade física, né? Foi a compreensão do que eu precisava, né? Que era estar ao lado de pares mais próximos dos meus interesses, né? Que pudessem, né, ter uma visão diferente ali da realidade, né? Eu sempre fui uma criança e uma adolescente que nunca se conectou com a faixa etária, Eu né? Então também. sempre eu tinha a sensação que eu era uma velha, entendeu? Que eu sempre estava 15, 20 anos na Também. frente, né? Numa fase, quando eu tinha 12, eu já achava que eu tinha 20, né? Pela minha maturidade. Então eu tinha essa sincronia da minha própria sensação mesmo, né? E claro que daí eu tinha toda a responsabilidade, né, que a minha família me dava em relação também a isso. Minha família, com certeza, né, ela reforçava esse comportamento, né, e acho que todo o contexto reforça esse comportamento, né, de responsabilidade precoce, né, de ser muito autônoma, muito independente desde pequenininha. Então, eu vejo que o contexto, ele acaba reforçando muitas feridas também, né? Sim. Seja o contexto familiar, seja o contexto educacional, né? As próprias, às vezes, relações, né, sociais acabam reforçando também alguns padrões, né, Fran? Não sei se você concorda. Total, total. E quando você falou do contexto, e é verdade, assim, né? E eu vejo, assim, né, um processo, assim, né? O quanto eu vi algumas coisas que meus pais, eles acertaram muito bem, que eu falei assim, gente, eles não entendiam, mas eles acertaram muito bem. E coisas que eles tiveram dificuldade, enfim, não entendiam, né? Hoje é uma outra visão, hoje com os netos é outro tipo de, né, de tratamento, de forma de lidar. Uhum, Mas assim, eu lembro que meu pai, ele falava assim, sem saber de nada lá atrás, ele falava assim: você é uma pessoa que você não pode parar de estudar. Se você para de estudar, você entra em depressão. E ele falava muito isso, e assim, sem saber de nada, né? Então, assim, é muito interessante, né, o quanto essa questão do contexto, né? Eu falo que hoje, assim, eu sou muito grata, assim, aos meus pais, porque eles não tinham conhecimento, né? Não tinham acesso a nada disso, mas existiam atitudes por instintos, né? Que eles impulsionavam e que talvez dentro da nossa realidade seria diferente se eu não tivesse esse impulso. Então não basta, né? Você ter uma aptidão, uma característica, né, específica ali, mas o contexto ele reforça essa ferida, né? Ele aumenta ou ele realmente vai te privando de maiores feridas, né? Então uhum, a questão do contexto, ela é muito. E isso também vale para o adulto. Isso é muito importante para o adulto ter identificado. No momento que você entende seu funcionamento, a importância de você fazer a sua manutenção. Então, não basta chegar na gente, fazer um relatório, um laudo e sair do consultório e saber que é superdotado. O que fez diferença para mim, Polly, foi exatamente isso. No momento que eu entendi meu funcionamento, eu falei assim: eu não vou continuar com os mesmos padrões agora que eu estou entendendo quem eu sou. Então, se eu uhum, sou mais sensível, então eu preciso atuar dessa forma. Se eu tenho mais vulnerabilidade para isso, eu preciso dessa forma. Se eu consigo ter uhum, uma autopercepção, eu vou acreditar mais naquilo que eu estou percebendo. Então, eu comecei também a modificar os padrões a partir do meu autoconhecimento. Porque não basta você conhecer, você tem que viver aquilo que uhum, você conhece, porque senão você não consegue ter uma saúde dentro de uma imensidão que é aqui dentro da gente. uhum, E a gente uhum, tem uma necessidade de canalizar o que entra. Então, é uma necessidade, não é uma opção. Então, porque se a gente não uhum, canalizar, a gente vai adoecer. Igual você falou da corrida. sim, Então, assim, existiu aquelas relações, existiu a corrida de alguma forma canalizada, essa intensidade uhum, motora, a intensidade emocional, a intensidade ali de intelectual, tudo. Então, assim, o quanto adulto, eu acho muito importante, eu acho incrível o teu trabalho, né? E principalmente um público que é esquecido, né? É, é muito isso, assim, adultos que estão ouvindo aí, né?
é um privilégio vocês estarem ouvindo isso, assim, a Polly estar com essa sensibilidade, né, de olhar para vocês e, tipo, há tempo de você viver uma vida com muita saúde, muito impulso e muita paixão, né? Uhum. Eu sei que quando eu olho lá atrás, eu vou me emocionar um pouco. Eu sempre, quando eu avalio uma criança pequenininha, eu vejo o privilégio que essa criança está tendo. E eu fico pensando, poxa, seria tão lindo realmente, tão diferente se eu fosse vista lá atrás. Mas eu não fico presa ao meu passado. Eu olho sempre pensando, novas conexões eu posso fazer. Novas escolhas eu posso fazer. Um novo caminho eu posso fazer com as feridas que eu não tenho mais como mudar, mas eu posso ressignificar, sim, com a minha tomada de decisão. Então, eu fico lembrando e vendo muitas coisas que eu vivi, que foram muitas coisas, eu me sinto até com 100 anos, que eu falo que eu tenho 100 anos. Tem tanta coisa. Mas, assim, eu fico pensando, eu fico assim, mas, nossa, a superdotação, ela também me deu uma força, uma Uhum. capacidade incrível de, mesmo eu não tendo sido vista e mesmo ferida, eu consegui ressignificar e modificar e impulsionar e ainda encorajar pessoas a serem quem são. Então, assim, olha o contraste da ferida e da Uhum. potência que pode se transformar dessa ferida. Então, me emociono muito, porque quando eu lembro lá atrás, eu falo, gente, é muita marca. Mas a gente tem como escolher viver diferente. E eu acho também, Fra, que você me fez pensar numa coisa, né? Que a gente não tem, né, tantos teóricos pesquisando sobre essa parte da resiliência, né? Da superdotação, dessa capacidade, né, de se adaptar, de ainda, em meio a todo esse caos dentro de si, do sistema que se inseriu, né, e permaneceu ali ao longo da vida, como que conseguiu conquistar essas coisas, como que conseguiu desenvolver essas habilidades, né? Então, a gente pode pensar, sei lá, né, em pessoas famosas aí que têm, né, também esse histórico, mas olhando até para nossa história, né? Ali, eu também vejo isso, né? Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade bem pequenininha que tem 27 mil habitantes, que se chama São Miguel Arcanjo. Eu já ouvi falar. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Então, mas quase ninguém nunca ouviu, nunca conhece essa cidade. Mas enfim, né? Eu morei lá até os 17 anos, nesse município. E aí, no ano retrasado, eu fui até a minha escola da educação fundamental, né? Que era ali a escola do prezinho e tal, da primeira, quarta série. E eu fiquei tipo, caraca, como que eu saí daqui? E como que eu me desenvolvi, né? Então, eu sinto também exatamente isso. E até ontem eu estava conversando com uma outra psicóloga, ela falou, né, sobre essa capacidade de se adaptar, né? Parece que vem uma força motriz É. que empurra, que, né, por mais que eu tô sofrendo, tem pessoas ainda que precisam de mim, né? E às vezes acaba conseguindo bloquear essa dorzinha, essa Sim. feridinha, essa E dor a da gente minha consegue se ferida mover. para curar a ferida do outro, né? Mas isso também gera uma outra coisa, né, Polly? Que eu acho isso muito importante a gente falar. Os outros não conseguem mensurar o quanto dói dentro da gente. Muitas vezes a gente está caminhando, a Sim. gente está fazendo as coisas, mas assim, exatamente o nosso funcionamento é um contraste, né? Porque a gente está sentindo uma dor aguda, mas ao mesmo tempo a gente também sente a dor aguda do outro, e isso nos move e nos dá uma força. Uhum. Que assim, aí acaba sendo complicado, porque às vezes a gente não consegue parar de tanto que isso nos move, né? Então, às vezes, o outro também não consegue mensurar o quanto dói na gente. E aí vem a nossa invisibilidade de novo. Uhum. A Polly e a Fran têm necessidades, Uhum. né? Não nos ausentamos porque nós somos terapeutas, Uhum. né? E avaliadoras. Pelo contrário, ser um profissional superdotado é muito mais difícil e exige muito mais resiliência, porque a gente sente tudo de todos. E mais do que a gente sente da gente. Sim, eu acho também, Fra, que você falou de um ponto aqui bem importante, né, dessa dor. E eu fiquei pensando que
né? Eu não coloquei outro nome, né? Porque é justamente por isso, né? Eu coloquei ferida. O que que é a ferida, né? A ferida, ela tá ali, mas ela, se você tirar a casquinha, ela vai sangrar de novo, né? É, É diferente de um calo, né? O calo você pode arrancar um pedacinho dele que não vai fazer nada. Né? Então, aqui a gente não tá falando de calos do superdotado, né? Que são lá coisinhas, né, que incomodaram. Por exemplo, eu escrevo, né, na anamnese, na avaliação, eu escrevo toda hora, porque eu adoro escrever, e se eu não escrever, eu esqueço, então eu escrevo tudo. E eu tenho muito calo nos dedos e tal. E por que que eu não coloquei esse nome, né? Por quê? Porque a ferida é algo que ainda sangra no superdotado, né? Então é isso que você falou, né? Por mais que venha esse entusiasmo, né, de ajudar o outro, de, né, trabalhar, de criar, de fazer qualquer coisa, eu sinto que é como se é igual a montanha-russa, né? Ela sobe com tudo, com muito entusiasmo, de repente, buf, cabum. ela cai com tudo, né? É como se opa, arranquei mais uma casca dessa ferida, né? Ela tá saindo de novo. Então eu vejo que muitos superdotados acabam se enrolando nesse fluxo, né, de cair, é, né, no mesmo beco, de arrancar sempre a mesma ferida, né, que pode ser a solidão, de não ter né, ali para se sentir pertencente, né, não ter amigos, não ter Até pessoas, né, porque ter próximas. essa boa memória de longo prazo, isso também é complicado. Sim. Porque você consegue evocar muitas informações que assim você nem quer, você nem quer lembrar, mas você lembra. Né? Então, assim, é muito complexo. Eu também, eu falo sobre isso, então falar na live também não tem problema. Eu falo que eu tive que fazer uma adequação no meu trabalho, porque por eu entender que eu sou muito sensível, eu não poderia também atuar com qualquer pessoa, com qualquer pessoas aleatórias, porque eu entendo, eu já passei por situações aonde eu fui muito ferida, né? E aí eu falei assim, não, eu preciso realmente atuar de uma forma com mais filtro, né? Faço uma peneira realmente com quem eu avalio, com quem eu atendo, com quem eu acompanho, porque o meu funcionamento não aguenta, até por toda uma bagagem de ferida, né? Por toda uma história. É como se, assim, uma gota para transbordar. Então, assim, por entender o meu funcionamento, eu também entendi meus limites. E isso faz com que eu consiga realmente sustentar a coerência do quem eu sou. E tudo isso parte de um autoconhecimento, a gente conhecer a nossa ferida, mas também a gente conhecer o que nos cura. Isso também é muito importante. Eu acho também, Fran, que você falando agora, eu fiquei pensando aqui que muitas vezes, né, no consultório, eu sinto que quando no consultório eu ajudar ali aquele paciente a curar aquela ferida, ou acolher aquela dor, né, ou compreender o funcionamento dele daquela forma. Só que depois é exatamente isso, né? Pela essa lembrança muito lúcida, muito vívida, eu fico com aquilo processando e batendo no liquidificador da minha mente por dias e dias e dias e dias e dias, né? Quando não sai extremamente também exausta, cansada, né? E eu acho que isso tem a ver também com o que a gente está falando, né? Que curar as feridas, ou entender que tem uma ferida, ou ver essa ferida, ou olhar para ela, isso também gera, né, um gasto de energia ali para o terapeuta, né? E eu acho que o terapeuta, né, ele leva isso para casa também, por isso que corre o risco, né? Ele fica mais vulnerável também a adoecer, né? A levar isso para ele. Então eu vejo que o superdotado muitas vezes vai ter muita dificuldade de separação, né? O que que é eu, o que que é o outro. Ainda mais por quê? Porque a ferida que eu tô vendo lá da criancinha de 2 anos e meio que eu tô avaliando, ela tem dentro de mim também, né? Sim. Quando ela não começa a sangrar na gente de novo, né? Porque Então eu senão a vejo gente que leva todo mundo para casa. E isso sim. foi uma coisa que, assim, antes de saber, né? Porque eu comecei realmente a entrar na obesidade quando eu comecei a trabalhar com autismo, né? Então, assim, antes de trabalhar com a superdotação, eu sempre trabalhei com transtorno de neurodesenvolvimento. Então, o que que aconteceu? Eu trabalhava como na escola especial, na época, não existia essa coisa como você fala do autismo e tal, era da época onde ninguém conhecia autismo.
E eu, na verdade, eu esfolhei o meu corpo, literalmente, assim, porque, assim, eu me entreguei. Não é entregar o que eu faço, é entreguei quem eu era. E aí, a sobrecarga emocional, né? Se eu soubesse lá atrás, né? Mas, tipo, e aí eu fui acumulando todo um estresse, todo, tipo, eu ficava pensando 24 horas naquele aluno, eu não conseguia parar de sentir o outro, né? Então, assim, hoje eu entendo os porquês, hoje eu entendo, tudo fez sentido, mas o quanto isso foi trazendo marcas para mim dentro da história, né? A própria vulnerabilidade a narcisistas, o quanto eu não conseguia enxergar maldade nas pessoas, eu não conseguia enxergar, eu não conseguia conceber que existia uma pessoa má, porque isso não entrava dentro de mim, e isso me trouxe uma vulnerabilidade desde a infância, e aí na parte profissional, isso foi algo muito complexo, né? Porque eu não conseguia ver que existia alguém que te inveja, sabe? Então, assim, o quanto realmente depois eu fui entender que existia isso na humanidade. Porque para mim não existia. Eu também, sabe, Fran, eu acho que muitas vezes eu acabei nem percebendo, né? Até percebi, mas depois eu tava tão incutida pela vontade de fazer aquilo, por criar, por aprender, por conhecer, que acabou, né, passando ali depois, só lá em meados da história que eu fui perceber que a pessoa tava me manipulando, ou que tava, né, com uma intenção ali diferente, né, daquela esperada. Então, acho que também isso acaba depois, eu sinto que acaba gerando grande desconforto, né? E acaba talvez alimentando, né, o abuso, as relações tóxicas, né? Acaba alimentando outras feridas, né? E aí até a dificuldade muitas vezes de sair, né? Se eu entrei nesse buraco, como que eu vou sair agora desse funil, né? Então, eu vejo hoje também muitos superdotados que estão em lugares de adoecimento, em lugares tóxicos, né? Seja relacionamentos, seja, né, cargos de trabalho, que mantém esses relacionamentos, né, de uma forma ali inadequada, que gera muito desconforto, mas, né, eu sinto assim que em muitos momentos é o que a gente chama lá da química esquemática, né, que é basicamente, né, aquele ambiente que vai dar um check, né, para todas as crianças disfuncionais que esse superdotado tem. Então, ele sair desse contexto, meu Deus, né, é muito difícil e é um trabalho muito duro, mas ele dá para ser feito, né? Então, acho que isso é importante da gente pensar que independente, né, desse contexto que você esteja, independente, né, do sistema tóxico ou violento ou manipulador, né, que você esteja, você tem condições de sair disso, né? Sim. Mas muitas vezes você vai precisar de um acompanhamento de alguém que te oriente, né, que oriente, sei lá, buscar, né, os seus direitos, os seus, né, sei lá, as suas garantias ali dentro dessa relação, seja relação de trabalho, seja relação, né, de íntima, de marido e mulher, né? Mas eu vejo que isso também acaba gerando muitas feridas e esse superdotado não consegue sair de novo, né? Como se e aí a gente vê muito isso no contexto abusivo de relacionamento afetivo mesmo, né? Sim, É, com certeza. E vai sendo um ciclo, né? Que a pessoa não consegue sair. E aí vem também, né? Olha, o quanto os terapeutas, né? Que eu sempre também tenho aula sobre isso. Os terapeutas precisam estudar sobre o funcionamento do superdotado. Porque ele não tem como acessar essa profundidade sem entender esse funcionamento. E aí ele fica lá nas técnicas, ele fica tentando utilizar aquilo dali num funcionamento que é para todos ali, né? Dentro de uma norma. E dentro, não validando esse funcionamento realmente e de uma ferida ali que tem uma profundidade, um significado ali totalmente diferenciado. Então, assim, não basta fazer terapia. Também isso é muito importante falar. Não basta fazer terapia, né? Essa terapia ela tem que fazer sentido dentro desse funcionamento, né? Dentro desse autoconhecimento, dentro dessa identidade. Porque senão a gente não consegue, a gente fica preso ali dentro da gente mesmo.
né? E aí acaba, o que eu tenho visto também, assim, o que eu tenho ouvido é que muitos terapeutas às vezes vai aumentando também essa ferida, tá, Pó? Isso é uma das coisas que é importante falar. Que alguns terapeutas é como se alimentassem, enterrassem mais ainda esse superdotado, invalidando e às vezes até negando. Ou eu já ouvi assim de terapeutas falarem assim: ah, ó, deixa esse teu diagnóstico ali, a tua identificação de lado e vamos tratar outras coisas. Oi? Uhum. Como assim? Sim. Não é sobre deixar de ser, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante também, assim, além da gente falar de um contexto de família, a gente falar também do contexto terapêutico, terapeutas que estão nos ouvindo, né? Pessoas que estão em terapia. Às vezes você está em terapia e está sentindo que está emperrado, que não está dando certo, que o negócio está ali. Se ouça superdotado. Não se desvalide. Porque às vezes a gente acha que o outro tem um tal tipo de formação. Eu não estou falando que você tem que ir contra o seu terapeuta, mas você tem que entrar em contato com a sua percepção. Se valide, se ouça, se escute, ouça a tua intuição, seus links, tá? Você tá tendo link ali, se escute, sabe? E isso é muito importante. E converse com o seu terapeuta sobre a tua escuta, sabe? E isso é muito importante para a terapia fluir, né? Para essas feridas terem o suporte aí junto de um processo terapêutico. O terapeuta ele não tem que ser o senhor da razão e você ali sentadinho. É uma parceria, é andar de mãos dadas e caminhar junto. Eu acho que o que eu mais tenho escutado é justamente isso, sabe, Fra? Né, essa terapia não funcionou para mim, né? Não me adaptei a isso, mas muitas vezes também essa posição do terapeuta querendo ajustar o que não deve ser ajustado, né? Então, como se a superdotação fosse algo, fosse uma pecinha solta para a gente ir lá e parafusar ela, né? E não é assim, né? Eu vejo que, até por um relato, né, de autorrevelação aqui minha, quando eu fiz, a primeira vez que eu fiz terapia, eu lembro que eu estava na faculdade e a terapeuta que me atendeu na época, ela falava assim, nossa, mas a minha queixa era insônia. Eu tinha várias pesquisas e eu não conseguia dormir e eu tinha muita insônia e eu não conseguia dormir porque eu ficava preocupada com as coisas que eu estava perdendo, eu ficava preocupada em querer criar mais coisas, em fazer mais da minha pesquisa e não conseguia dormir. E aí mesmo fazendo atividade física, eu não conseguia dormir mesmo. E aí ela falava para mim, não, mas é só você pensar que o conhecimento é infinito e que você então pode descansar. Aí eu falei, nossa, e aquilo me angustiava tanto, porque eu chegava na terapia e parecia tão fácil, porque esse pensamento de que o conhecimento é infinito e que eu não vou dar conta dele, então eu posso descansar e deitar na minha caminha e dormir a noite inteira. E aí, né, isso me inquietava, assim, sabe? Né? Então, acho que também tem a ver com isso, né? Se tem perguntas que não são respondidas, né? E tem perguntas, né? Eu acho que o primeiro ponto aqui é esse, né? Você não é uma pecinha para ser ajustada, né? Você é uma pecinha. E você é uma pecinha mais bonita do mundo. Então, né? Você precisa compreender os lados da sua pecinha para que você, né, possa se inserir num lugar que caiba a sua pecinha, do jeito que você é, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso também. Às vezes a gente fica tentando ignorar as feridas, né, que existem dentro da gente ou sofrimentos que existem ali na terapia para ajustar ao terapeuta, né? Sendo que talvez existem outros terapeutas, né, que pudessem nos atender melhor, nos olhar de uma forma diferente. Então, acho que também tem todo esse aspecto, né, de que, claro, né, que não tem uma receita certa, né, é tudo muito individual e singular, mas eu vejo que o primeiro ponto, né, ali, mais importante é essa confiança, esse vínculo, né, de fato fazer essa troca que você falou, essa troca franca, né? Olha, né, eu acho que não é bem assim, né? Então, e às vezes o paciente, eu vejo que ele tem medo do terapeuta, né? Como que eu vou falar para ele que para mim não funciona o mindfulness? Como que eu vou falar para ele que eu não fiz a lição de casa, né? Como que eu vou falar para ele que eu não consigo fazer a respiração lá diafragmática, né? Que para mim não adianta nada, né?
E assim, se ele camufla na terapia, isso não vai Sim, funcionar. sim. Não vai funcionar, isso só vai reforçar a ferida, né? Então, assim, é algo assim que é difícil, né? É que quando a gente olha essa ferida, e é como você falou, né? Aquela casquinha tá ali, e aí, assim, qualquer coisa, né, pode abrir, né? E aí, os superdotados, assim, são áreas que, especificamente, assim, que eu vejo muito, que acaba trazendo uma sensibilidade, que é o trabalho e a parentalidade, assim, as relações sociais acabam sendo muito complicadas, né? E aí vão abrindo mais, e se às vezes ele não tem um suporte, dependendo, né, de quem precisa ali mais perto, aquilo dali se torna muito difícil de sair de um ciclo. E aí vem a frustração, e aí vem aquela confirmação, né? Você não dá conta, né? Aquelas vozes do além. Você não consegue, que superdotado você não é, sabe? Aquilo ali tá errado, aquela avaliação ali foi mascarada, né? Então, assim, acaba que não sai, e aí a gente vê, né, o afundar mesmo de uma depressão muito profunda, né? A gente vê que é um assunto polêmico, mas a gente falar sobre o suicídio, né? O que isso pode levar mesmo, que isso é muito real, não é muito falado, que são pesquisas que parece que meio que ainda não quer tocar ainda sobre esse assunto, mas a gente precisa falar muito da resiliência e falar desse sofrimento muito profundo, né? Dentro do resultado dessa ferida aí que não está sendo ali cuidado. E eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar que ela existe, né? Se a gente não olha para essa ferida, ela vai continuar ali, talvez, né, ela cicatrize, né, vamos pensar numa uma ferida física do nosso corpo. Ela vai cicatrizar, algum momento ela vai, né? Mas, se você arrancar a casquinha, ela vai voltar a sangrar, né? Mas a gente pode pensar, né, numa parte física, existem medicamentos que auxiliam a cicatrização, né? Que auxiliam lá, por exemplo, tá com uma cicatriz de espinha. Você vai lá e passa uma pomada, nossa, melhorou, né? Essa cicatriz não, essa feridinha ali de uma espinha que surgiu. E o processo terapêutico, ou, né, os acompanhamentos, né? Aqui a gente pode pensar, né, no psiquiatra, nos grupos, né? Tudo que a gente tem aí são ferramentas que nos auxiliam também, né, a entender quais são essas feridas, o porquê que elas existem, desde quando que elas estão aí, né? E o que que eu posso fazer com elas, né? Claro que é assustador a gente olhar para isso e perceber que, nossa, né? E eu acho que teve uma hora ali que você foi falando, Fran, na hora que você falou, né, da obesidade, eu também fiquei pensando naquele livro da Ana Lenas, do vazio, né? Ou da parte que falta, né? Às vezes o Sim, superdotado sim. também, uma grande ferida dele é essa parte que falta, né? Que nunca consegue tampar com nada, né? Então tenta a vida inteira, vou tampar com isso, com aquilo, com esse relacionamento, com essa amizade, com esse estudo, com essa pesquisa, né? E aí vai para um autoalívio ali, tentando, né, de forma muito excessiva se estimular. E eu vejo que cada vez mais, daí lá no fundo desse funil, cai de novo, né, nessa grande ferida, nessa grande dor da solidão, da desconexão, né? Principalmente assim com pensamentos distorcidos sobre si, né, que não sou bom o suficiente, ninguém gosta de mim, tenho vergonha de quem eu sou, né? Então eu vejo muito sofrimento, né, nos adultos hoje superdotados. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando de todas as feridas, né, da superdotação. Não sei se tem mais alguma que você lembrou, mas acho que são essas. Nossa, São eu acho muitas, né? eu acho que, não, que eu tô também vendo, assim, as pessoas e me conectando, eu acho que uma coisa vai ligando a outra, né? E uma das coisas que o superdotado muito fala é sobre o não ser validado nessas emoções, mas também não ter uma escuta. Ele fala, mas ele não é ouvido. É como se o que ele falasse não entrasse dentro do outro. Então, é uma sensação de não escuta, né? Acaba gerando uma exaustão e dificuldade de comunicação das necessidades, do que sente, do que pensa, a opinião, né? E ele acaba se acomodando a não falar e até não existir para o outro, de tão cansado que ele fica dessa não escuta. Então, isso é uma ferida recorrente, né, que eu tenho visto ali de relatos, né,
E eu me vi esses dias, assim, pensando também sobre isso. Que eu falei assim, gente, eu acho que eu cansei de falar, porque parece que eu falo e não é. Mesmo eu falando as frases bonitinhas, mas parece que a mensagem não chega, né? Uhum. E aí você começa a se questionar, gente, mas será que eu falei, eu escrevi, falei oralmente, escrevi, comuniquei, mas o outro não entende? Como assim, gente? Eu não sei quem se identifica aí com isso, mas assim, eu estava refletindo esses dias sobre, né? E é muito interessante, porque assim, como eu sou casada com o Teia, né? Nem sei se ele tá aí ouvindo, mas depois ele vai ouvir. Como foi importante também saber que eu estava casada com dois mesmo eu sendo especialista em autismo há muitos anos, mas o quanto para mim é uma prática muito interessante, né? Eu sou extremamente abstrato, ele é concreto, né? Então eu tenho um pensamento mais complexo, né? E ele mais objetivo. E é muito interessante o quanto há possibilidade nessa diferença, né? O quanto eu entendo que ele, se eu quero conversar com ele, né? E ele tem uma organização perceptual surreal, então eu tenho que ir para um campo das imagens, eu tenho que fazer uma construção mais objetiva, né? Eu tenho que ali a gente acaba se adequando ali, né? Todos os processos ali de comunicação, eu sabendo também que eu não vou sobrecarregá-lo com determinado tipo de informação, né? E aí eu não coloco a minha intensidade ali, né? Toda. Então isso também é uma que eu vejo isso como uma forma de resiliência, sabe, Polly? Porque diante de tanta não escuta, né? Quando a gente vai para relações e a gente consegue ressignificar e potencializar essas relações, é uma forma de resiliência, sabe? A gente consegue transformar aquilo que a gente não teve e transformar em outras formas. E também entender até que ponto, com quem, onde, como falar, né? Isso também é muito interessante, o quanto a ferida também nos ensina. Aonde a gente não pode ir de novo. Isso também é interessante. E quando você falou, Fran, eu fiquei pensando na na teoria do apego, né? Que Uhum. é justamente isso, né? Que aí o outro, eu choro, 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 e ninguém vem pra me dar um mamazinho, né? Eu vou parar de chorar. Ou quando esse outro vier, eu não vou olhar na carinha dele, né? Eu vou desviar o olhar, né? E eu vejo esse movimento exatamente da superdotação, né? Eu gritei, 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 ninguém me ouviu, né? Ninguém veio me atender a minha necessidade, ao que eu precisava ali na escola. Ninguém percebeu que eu estava entediado, ninguém percebeu que eu estava andando pela sala porque eu já não tinha mais o que fazer na sala de aula, porque eu já tinha aprendido, né? Então, eu vejo que o não atendimento dessas necessidades, né, faz com que ainda mais esse sujeito, né, adoeça e ainda mais ele se desconecte, né, dessa interação com o outro, porque aí o outro é perigoso, né? E a gente vai entender que desde muito pequenininha a gente tem essa percepção, né? Se eu tô gritando e o outro não tá me atendendo, eu vou parar de gritar? Por que que eu vou ficar gastando energia gritando, E né? aí você E vai aí se eu. Sim. desconectando e ao mesmo tempo você vai entrando no isolamento, não porque você quer, mas porque você tá cansado. Hum, Você tá cansado de você gritar sem voz, você tá cansado de você não ser ouvido. E isso é uma coisa muito interessante, porque é interpretado muitas vezes como um comportamento muito intencional, mas isso volta para aquele comportamento em busca de sobrevivência, né? Você está buscando realmente a sua autoconservação. É porque você quer realmente continuar vivendo, mas é duro porque você passar a vida desde a infância não ser ouvido é difícil dentro dessa relação. E isso também é muito interessante quando a gente fala de famílias superdotadas, né? Onde tem essas lacunas e acaba aumentando os conflitos, né? É exatamente por isso, porque cada um com seu potinho de necessidade de ser ouvido, às vezes acaba realmente entrando em conflito. Então, por isso a importância da família toda se conhecer, né? A gente não só focar naquela criança, mas esse adulto também entender essa sua ferida para entender a ferida dos filhos. Isso é muito importante. Ô, Fran, eu fiquei pensando aqui em quem, né, talvez tá aí nesse processo de identificação, né? As pessoas que me seguem aqui no Instagram são pessoas, né, que estão ali curiosos e com muita vontade de saber um pouquinho mais, né, sobre o próprio funcionamento. E estão
né? Alguns estão no processo inicial, eu vi algumas carinhas aqui que eu avaliei também e entraram, né? Alguns já sabem, né, que são superdotados, alguns já sabem quais são as feridas que têm, né? O que que você diria para essas pessoas, né? Que encorajamento, né, você daria aí para eles que estão aqui, né? Para essas 28 pessoinhas que estão nos acompanhando aqui ao vivo, né? Sobre exatamente tudo isso que a gente falou, né? Dessas feridas que permanecem em nós, mas que nós temos completamente, né, uma capacidade de olhar para elas e curar as nossas próprias feridas, né? Vou chorar que sou dessas, tá? Pode chorar, eu vou chorar também. Assim, Deixa a eu chorar primeira junto. coisa, a primeira coisa que eu digo, ame quem você é, até com as suas feridas e seus pacotes de feridas e dores. Porque isso faz parte da tua força. A ferida também é um sinal de força. É um sinal de que, por mais que você tenha se machucado, caído, você tá aí, né? Então, assim, a ferida também é sinal de vida. A dor é sinal da existência. Então, se ame mesmo com seu pacote. Se aceite quem você é, com as suas imperfeições e desajustes. E que bom. Isso é algo que eu falo. A primeira coisa é veja a beleza em você. Mesmo você aí querendo ser tantas coisas, alcançar tantas coisas, mas isso é a primeira coisa. Celebre o teu autoconhecimento. Celebre, não é o nome, mas celebre o que você descobriu sobre você, né? E em relação à ferida, a gente não sabe o tempo, a forma, como, né? Porque a gente não controla o processo da cura, né? O tempo, porque cada ferida tem uma profundidade, cada ferida tem um tamanho, né? Cada ferida tem ali cada sistema imunológico, né, tem um processo ali de cicatrização. Mas o que eu posso falar independente do tipo da tua ferida, você é muito maior que ela. Porque uma ferida no corpo, ela não toma todo o corpo, ela é um pedaço de um corpo. Você não é a ferida, mesmo ela fazendo parte de você. Você é muito maior que ela. E você pode cooperar com ela. E eu tenho muitas feridas na minha perna, porque eu caí muito quando criança, porque eu não enxergava. Até os meus 5 anos de idade, eu não enxergava. Na verdade, meus pais descobriram só depois, mais ou menos 5 anos, de que eu tinha uma miopia muito grave. Hoje eu tenho 20 graus de miopia, né? E na época eu enxergava tudo embaçado e eu caía muito. Então, toda vez que eu olho para minha perna cheia de ferida, né, marcado, eu lembro realmente, e foi o ponto que eu descobri que eu era superdotada, porque eu falei assim, não era possível eu não ter enxergado durante o tempo do mundo e não ter tido dificuldades. Isso biologicamente não era possível, eu não tive registros, né, visuais. E como eu não tive dificuldades, né? E aí foi quando eu comecei a falar sobre a minha infância, foi quando eu descobri quem eu era, numa dinâmica na escola que eu trabalho. E aí é isso, quando eu olho para as minhas feridas, eu lembro não só da dor, mas também de quanta coisa eu superei. E é isso que eu quero te incentivar. Olhe para sua ferida, mas olhe também quantas coisas você também superou diante delas. Porque é possível. Nossa, Fran, que lindo. Nossa, me emocionei muito aqui. E acho que enquanto você foi falando, parecia uma oração até. De tão bonito. Ai, a gente fica super emocionada, né? Mas é isso, gente. Eu acho que, né, todo mundo tem o seu buraquinho, né? Todo mundo tem a sua ferida. Recomendo para aqueles, né, que estão aqui, comprem o livro Vazio da Ana Lenas, que é maravilhoso, né? Vocês vão ver que todo mundo tem a sua feridinha, né? Todo mundo tem ali o seu buraco, o seu vazio. Então, todo mundo tem uma parte que falta, né? Mas talvez tenha lá uma parte que falta que é 10%, mas tem 90% que tá completo, né? Então, acho que é exatamente isso, né, que a gente quer deixar aqui para vocês essa mensagem que por mais que, né, muitas coisas aconteceram, a gente não sabe, né, por
por o que vocês passaram aí ao longo da vida, saibam, né, que vocês estavam com vocês, né? E lá na sua infância, né? Talvez quando você for falando ali, né, de você caindo, de ter, né, essas marquinhas no corpo, a pequena Fran estava ali, né? E ela estava dando o melhor que ela podia naquele momento, né? Então acho que isso também é bem importante, né? Talvez hoje a gente olhe como adultos e pense, ai, mas por que eu não fiz assim, assado? Mas a gente fez o melhor que a gente pôde na condição que a gente tinha naquele momento, né? Seja lá a nossa criança, seja a minha criança, né, tentando emagrecer, seja, né, a minha criança tentando, né, ali sobreviver ao contexto educacional, ao contexto familiar, né? Então, a gente fez o que a gente pôde. Claro que algumas marquinhas, né, do que faltou ficou, né? Mas hoje todos que estamos aqui, talvez, né? Talvez tenha aí alguns adolescentes, mas a maioria são adultos. E sendo adultos, todos nós temos a capacidade de ir atrás para encher esses potinhos do que falta, né? E Exato. buscar medicações para curar as nossas feridas, né? Nossas dores. Sejam medicações, né, de fato, psiquiátricas, ou sejam medicações, né, terapêuticas, medicações de relações, né, adequadas, relações saudáveis, né? Amigos, atividade física, né? Tudo isso pode ajudar a gente a suprir, né? E não suprimir, né? As nossas necessidades, né, Fran? E, e acho que com isso, gente, né? Eu gostaria aqui de dar um recadinho também especial. Essa semana, né, eu tô fazendo aí essa jornada de autoterapia. Amanhã eu vou estar aqui novamente às 20 horas para fazer uma outra live, né, sobre aí os padrões que se repetem, né? A gente vai falar sobre os padrões esquemáticos que se repetem aí desde a infância até lá a fase adulta do superdotado. E na quarta eu convidei a Carol para falar um pouquinho mais sobre, né, uma necessidade aí super importante que é a espontaneidade, o lazer e a diversão no adulto superdotado, né? Então tem muita coisa ainda pra gente falar Eles não aqui. podem faltar, não, gente. Só tema top. Aham. E além disso, né, eu queria já convidar vocês que essa semana também eu vou divulgar aí a nova turma da autoterapia, né? A partir de amanhã, provavelmente hoje eu ia lançar, mas acabou que a Hotmart teve um probleminha ali na Hotmart, não deu. Mas amanhã, provavelmente, né, eu vou abrir as inscrições para segunda turma, para a primeira turma desse ano. A segunda turma que, né, o ano passado a gente teve aí uma turma no segundo semestre da autoterapia para superdotados adultos, onde a gente também, né, trabalha aí todos esses aspectos que a gente falou aqui, né, Fran? Inclusive, a Fran vai ser uma pessoa que vai estar lá no grupo, né? Que prazer ter você com a Ai, gente. vai ser muito bom. Falando sobre intensidade emocional do adulto superdotado. Nem gosta, né? Nem gosta. Uhum. Então a gente espera vocês, tá bom? É isso, gente. Obrigada, Fran. Agradeço Foi muito. Eu muito sei que bom. você tá aí fora do Brasil. Eu falei, meu Deus, como que a Fran topou? Será que ela viu certo na agenda? Não, é um prazer e para mim isso é um propósito, é uma força e eu quero que realmente as pessoas que estão nos ouvindo não se sintam sozinhas, né? E entender que a gente está junto, né? E é sobre isso, é juntar forças e ajudar a ser cura de uma forma coletiva e empática. E a gente espalhando esse amor aí, né? E esse significado. Exatamente. Fran. Obrigada, Fran. Obrigada mesmo por Obrigada, tudo. gratidão. Foi muito importante, né? Tudo que foi falado aqui, tanto, né, da parte ali psicológica, tanto tudo que você também colocou, né, da sua história, né, que você compartilhou aí com a gente. E eu tô muito ansiosa pro nosso podcast, você não tem noção. Que daí você vai contar mais, né, sobre todo esse aspecto da sua história de vida. Então tá bom, obrigada, viu? Um beijo, Um boa beijo. viagem para você também aí de Com retorno. Um beijo, certeza. gente. Boa noite para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.